Bom, boa tarde a todos que estão aqui. Quero agradecer a presença de vocês. Me chamo Roberto, eu estou aqui representando a Galeria Lavandeira, que faz parte da extensão da UFPB, do curso de Artes Visuais, e nós vamos entrevistar hoje aqui Sérgio O e Valquíria Farias. Eu quero começar fazendo uma pergunta para o Sérgio, que é a seguinte: como e quando surgiu a Arapuca Arte Residência, Sérgio? Eu queria que você contasse um pouco para a gente essa história. É, eita. Então, começou fisicamente quando para o projeto, mas é uma coisa assim que veio me acompanhando desde muito tempo, né? Dessa vontade minha de estar próximo a uma experiência de arte e vida. Então, a Arapuca, ela se construiu pensando nisso, né? Mas, assim, cheguei aqui em 2007 para montar o projeto e se desenvolveu, assim, de maneira muito... numa vivência, né? Na relação com o entorno, com o lugar, com as pessoas, né? E com os meios também que eu tinha, né? Então, isso foi todo um percurso que, de repente, nutriu também a experiência, né? E alimentar questões sobre a arte, né? E vida, sobre a condição do artista, estar num lugar distante, né? Do urbano, distantes daquilo que normalmente assim, seria mais fácil você criar uma residência de arte na cidade, ou, né? Então, essas foram que, que, que era o motivo, né, para fazer isso, né? Criar um espaço independente, num lugar totalmente fora do centro urbano, daquilo que você espera, né, poder fazer, né? No ambiente rural, para mim era muito importante e poder ver a natureza também como uma experiência minha, né? E aí, a partir realmente poder fazer artistas transitar, né, nesse lugar para compartilhar a experiência, né? A ideia para mim da residência era isso, né? Oferecer um espaço para compartilhar a experiência de uma maneira mais singular, né? E alternativa no sentido não foi planejado, né? A ideia era interação da arte com a vida e o resto veio se costurando. Muito obrigada, Sérgio. Valquíria, atualmente a Arapuca abriga dois projetos. Um se trata da residência artística e o outro é conhecido como Movimento. Eu gostaria que você nos contasse os objetivos desse projeto e como ele se relaciona com a residência. O movimento, Isso. seu convite para falar um pouco desse projeto. Agradecer à Universidade, à Lavandeira, agradecer a vocês, porque eu acho que esses encontros eles são muito pertinentes e necessários para que a gente possa afirmar cada vez mais o nosso circuito de arte. Tem muita coisa ainda para ser discutida, tem muita coisa ainda para ser construída. Então, o movimento. O movimento é um projeto de curadoria e eu pensei esse projeto no final de 2008. O curso de artes visuais havia sido criado
mas necessariamente não foi por conta do surgimento do curso de artes visuais. Era uma necessidade minha, de me afirmar como curadora, né, de pensar um projeto voltado para uma produção jovem, que naquele momento, naquele período, ainda estava assim muito, eu acho que não havia um encontro, não havia assim, eu acho que poderia existir artistas, mas não tinha esse vigor que tem agora, e, sobretudo, com essa questão do curso, né, o surgimento do curso de artes visuais, né, a fundação, né, a criação do curso de artes visuais. Eu acho que os artistas estavam espalhadinhos por aí, não havia assim tanta coisa acontecendo como agora. Mas a ideia do movimento era necessariamente discutir produção jovem, discutir formação de circuito, né? Formação de jovens artistas, formação de circuito. O movimento ele tem essa característica de ser um projeto de curadoria independente, então necessariamente ele precisaria acontecer em um espaço independente. E aí, em 2000 e Sérgio, eu acho que eu trabalhava na Estação Cabo Branco. Foi a primeira vez que nós tivemos contato, Sérgio? Assim, Foi. rápido. Em 2013, né? 2013, né? E aí eu não tinha conhecimento da residência do Sérgio até então, né? Eu acho que nem nesse período, Sérgio. Eu acho que eu vim conhecer de fato mesmo a existência da Arapuca quando eu encontrei com Carlos Melo e com você, e quando você me encontrou uma curadoria de uma exposição sua no Recife em 2017, né? 2018. E a gente começou a conversar em 2017, isso. Sim. Isso. Então, assim, eu havia sido, de certa forma, já trabalhava no Casarão 34, desenvolvendo atividades lá voltadas para o circuito jovem de João Pessoa. E assim, eu, conhecendo o Sérgio, visitei a Arapuca, o Sérgio me fez um convite para que eu realizasse alguma coisa no espaço dele, e eu lembrei do projeto Movimento. Eu falei para ele desse projeto Movimento, que era, na verdade, assim, eu acho que tem tudo a ver com a residência. Eu não tinha essa ideia de que o projeto tivesse realmente tivesse tanta conexão com a ideia de residência artística, mas ele também é inspirado em dois projetos de residências artísticas que surgiram nos anos 90, que é o Capacete, né? Na época se chamava Agora Capacete, hoje se chama Capacete Entretenimentos, e um projeto também de residência, mas também um projeto ampliado, que envolvia muitas discussões, muitos seminários, e discutia a cidade de São Paulo. Um projeto chamado Exo Experimental, exo.org, né? Que era comandado por duas artistas, uma delas, Lígia Nobre. Esse projeto, até então, todo o arquivo desse projeto ele estava online, mas eu acho que eles estão fazendo manutenção, estão querendo voltar e tudo mais. Mas o Capacete existe hoje como residência grande, eu acho que uma das primeiras residências artísticas do país. Eu não vou dizer que foi a primeira, eu sempre digo que foi a primeira, mas que antes deles existiam grupos de artistas que se reuniam também com essa mesma necessidade de discutir produção artística e circuito de arte, né? Então, o Capacete nasceu no Rio de Janeiro, né?
envolvia 3 artistas também, não, o Ricardo Basbal, que é artista e teórico, uma outra artista, que eu não lembro o nome dele, mas o nome dela agora, mas tinha o Helmut Batista, que anda fazendo lives aí, relembrando os momentos aí do capacete, os primeiros momentos do capacete, bem interessante. Então, o que me chamava a atenção desses 2 projetos eram as discussões sobre circuito, sobre produção artística e, sobretudo, as publicações. Eles faziam publicações lindíssimas e com materiais, assim, sabe, não, totalmente diferente das publicações que a gente via, assim, aquelas coisas muito formatadas, muito capa dura, catálogo, sabe? Então, me atraía as publicações do Capacete, que eram extremamente simples, mas que tinham conteúdo, né? E eram bem bonitas. Essas publicações eram feitas pelos artistas que eram convidados, e aí depois a coisa foi se profissionalizando, foi ganhando dimensões, hoje é uma coisa enorme. Mas o movimento ele foi inspirado na ideia, nessa questão da necessidade que a gente tem de se afirmar enquanto circuito, de produzir documento, de produzir história, de saber um pouco do que veio antes, de convidar artistas para contribuir com a formação do jovem artista e tudo mais. E chegou na residência Arapuca, foi muito bom, porque eu acho que as ideias, os objetivos do movimento tem tudo a ver com o que Sérgio pensava, né? Então, deu certo, fizemos uma primeira edição em 2018, que se estendeu até 2019. A ideia do projeto é, sim, um projeto de longa duração, ele vai ter várias edições, ele terá várias edições, eu prevejo 5 edições, porque como é um projeto que discute circuito, formação de artistas, ideia de cena artística, então não pode ser um projeto com 8, 16 artistas, né? A gente tem que pensar mais essa questão de envolver cada vez mais e mostrar que a gente tem produção, né? Qual foi mesmo? Eu me perdi com alguma pergunta, algum link? Não, você respondeu perfeitamente, Valquíria. Muito obrigada. E eu fico muito feliz de escutar isso. Que bom, né? Encaixou tudo que você estava pensando com a ideia do Sérgio também. É um encontro que foi realmente, não foi planejado, mas que deu muito certo. E eu fico feliz por isso, né? Se a arte não for coletiva, não faz sentido. Só acrescentar, né, esta pergunta, Roberta, é que essa questão do não planejar é esse privilegiar exatamente a experiência, né, assim, do viver, né? E acho que para mim eu tive a sorte de conhecer um grande crítico de arte francês chamado Pierre Resny, e que também está nessa busca de, de querer fazer arte assim, né, num lugar totalmente isolado, e ver essa potência, né, da movimento. Pega o projeto de Valquíria, movimento, né, e então realmente encaixa muito Até então, bem. Sérgio, Acho que só complementando essa fala do Sérgio, ele já realizava residências artísticas, mas ele não havia recebido ainda um grupo de artistas jovens assim, na residência com muita intensidade, né? É claro que ele recebeu artistas jovens,
recebeu artistas de fora do país, né? Eu acho que com alguma trajetória já, mas o movimento chegou lá e ele ficou um pouquinho assim apreensivo porque era muito artista. E a ideia do projeto é assim, e foi lindo, tudo ficou essa coisa do acaso que não foi planejado, tudo ficou muito questão do coletivo, que é muito importante para a residência e para o projeto Movimento, de trabalhar coletivamente, colaborativamente, de buscar interlocuções, não somente com a universidade, mas com as instituições. Então, quando eu atuava no Casarão 34, eu procurava também essas interlocuções com quem ia para lá, para o casarão, eu levava para a residência, entende? Então, eu acho isso muito importante, né, que essa questão de vocês agora, da universidade, estar com essa conversa aqui com a gente, porque eu acho que tem essa ligação com a universidade, ela pode se estender, ela é necessária, no sentido dessa questão mais do conhecimento, da teoria e tudo mais, e a gente pensar mais essa questão da experiência, que é o que eu acho que é a base de toda residência artística, né? A experiência artística, a produção. Desculpa. É. Aqui é um lugar mais de imersão, então de intimidade, né? Uma experiência. Então, fiquei um pouco apreensivo se tinha muita gente, né? Será que vamos conseguir, né? Sentir isso, né? E o planejamento, na verdade, é a intenção, né? A intenção está, aí o resto vem se aglomerando, se construindo, né? Então, considerando toda essa fala de vocês dois e que a residência, junto com o projeto Movimento, permite uma troca muito rica, né, de saberes artísticos e afetivos entre todos vocês, é possível considerar a Arapuca uma obra em movimento? Sim, para mim sim, com certeza, com certeza. É uma extensão de um trabalho, né? Que é uns questionamentos, né? Então ela existe como arte, como obra mesmo. É como se entrarmos dentro de uma obra habitável, né? E temos essas trocas, né? De pensamentos, de conhecimento, de questionamentos, né? E junto à natureza, né? Que é isso muito importante. E o lugar, né? Que não é qualquer lugar. Aqui é realmente um lugar muito especial, né? Arapuca, né? Que é situado dentro do município e que tem essa história da Jurema, que tem um passado, né? Tem uma história, né? E realmente isso é muito forte, muito forte. É um diálogo, é uma descoberta também, né? Então, é um privilégio. A Arapuca é uma experiência artística intensa, com o movimento, sem o movimento, que vai agora chegar na sua segunda edição. É um trabalho, é uma obra aberta, né? É uma extensão do trabalho artístico do Sérgio, por essa questão relacional que ele tanto aborda no trabalho dele. E o movimento é exatamente isso. Tem a questão da colaboração, né? Quando a gente fala interlocução com a universidade, é no sentido de, por exemplo, como nós estamos discutindo, como nós estamos lá, nos reunindo e tendo todo aquele espaço rico, né? Cheio de natureza ao redor, silencioso e tudo mais, e lá tendo essa possibilidade de você, pronto, eu me sinto um artista aqui, eu vou pensar alguma coisa aqui de produção, vou pensar alguma coisa, mas também é uma coisa muito aberta também, né? Então, tem essas possibilidades de criação artística, tem essas possibilidades de você refletir sobre arte, né?
com artistas e com curadores, né, experientes. O movimento tem essa prerrogativa de também convidar artistas, né, para que possa colaborar com o projeto e conhecer a residência, e vice-versa. A residência também tem tudo lá se encontra, na verdade, né? O que a gente vai fazer, antes de você entrar, Sérgio, eu estava falando para os meninos sobre a Javiera, né? A Javiera, primeira residente aí da chamada 2021, a Javiera chilena, ela vai ter um encontro com a segunda edição do movimento. Então, tem essa coisa das coisas, né, se embaralharem, se misturarem, mas de uma forma muito afetiva, de troca, né? Então, vai ser muito bom esse momento com a Javiera, porque ela vem de um percurso, né, do Chile, andou para uma residência em São Paulo, depois foi para Rondônia e chegou na residência do Sérgio com o projeto artístico dela, com o trabalho em que ela vai apresentar no museu lá, Museu de Arte Contemporânea do Chile, né? Um resultado que ela vai apresentar lá. Então, tem essa prerrogativa, né? O projeto Movimento, ele se integra aos projetos da residência, né? E outros projetos que virão, né? Essas coisas eu estava introduzindo com vocês, assim, nessa questão da interlocução com Pernambuco, com ateliês de Pernambuco, com artistas de Pernambuco e de outros estados também. É isso. Bom, muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra agora para o meu amigo Walter. Ele vai redigir a próxima pergunta. Antes de redigir a próxima pergunta, né? Primeiro, boa tarde a quem estiver escutando isso no futuro, né? Eu acredito que essas entrevistas são como garrafas lançadas ao mar. É importante a gente estar lançando para quem pegar depois ter uma ideia do que estava acontecendo. Super importante. A respeito dessa questão da obra em movimento, eu acho que ela é uma questão muito pertinente a ser abordada, né? Vários teóricos da arquitetura, como, por exemplo, Guilherme Wisnik, vão abordar essa questão das relações entre arte e espaço. Tem também um livro muito bom do Ralph Foster, né, que é o Complexo Arte e Arquitetura, onde ele vai abordar essa questão. Fato é que não dá para ignorar o quanto o espaço físico determina muitas coisas, né? Eu acho, por exemplo, que a Arapuca Arte Residência ela é toda delineada para propiciar espaços coletivos, né? Existem vários espaços coletivos dentro de Arapuca, o que, por sua vez, vai possibilitar inúmeras trocas, né? É a convivência enquanto fator artístico. Então, nesse sentido, Arapuca é uma obra de arte relacional, né? É como se ela fosse uma grande escultura, uma escultura ativada a partir das pessoas, né? A partir da presença ativa do ser, né? Então, ela com certeza é uma obra relacional. Ainda falando do espaço, agora a gente entra na minha pergunta, nós sabemos que Arapuca é um local sagrado, né? É um território indígena onde se pratica o ritual da Jurema. E a ocupação indígena lá existe desde sempre, a ocupação quilombola, né? Mesmo com todas as opressões que essas comunidades passaram. Eu queria que o Sérgio falasse um pouco como é que Arapuca se insere nesse contexto. É difícil, Walter, na medida de que é uma história, né, que, assim, eu posso dizer que se relaciona essa vivência é muito abstrato, muito dessa dimensão do invisível mesmo, do sensível, né? E eu acho que, assim, eu sinto que eu estou à escuta,
a escuta dessa invisibilidade, né? De, não sei, de espíritos, de vento, né? Ruídos, e tendo o conhecimento, né? Um pouco da história da presença indígena. Eu sei que tem ainda umas aldeias por aí, mas, como todo mundo sabe, né? Esse é um universo que foi desmantelado, né? Que foi, né? Então, minha relação, a relação da Arapuca ela mesmo, a obra em si, ela tenta se diluir no espaço e receber. Eu me vejo mais como uma pessoa que está recebendo, né? Não sei se responde um pouco a tua pergunta. Eu acho que sim. Val, você quer complementar? Eu acho que isso é uma questão você toca bem nessa questão da produção artística, né? Então, é uma pergunta bem subjetiva. Acho que tem, sim, essa presença mágica, né, do lugar, né, sagrada, mas, no entanto, da relação da residência com essas questões mais espirituais, elas são muito respeitadas, né? Existe um uso disso, uma questão, talvez, dimensão mais de produção, né? No caso do trabalho do Sérgio, né? Eu acho que ele agrega essas questões, e no caso da residência também, mas sem ter essa Sem necessidade. falar dela, Eu acho que ele usou uma de palavra repente. que é uma questão que também tem a ver com o movimento de trabalhar a visibilidade na invisibilidade. Então, isso não deixa de Não sei se... ser subjetiva, e eu acho que essa questão da espiritualidade existente na Arapuca é importante, sim, mas é uma questão também que precisa ser cuidada, né? Não precisa ser assim, não é uma coisa que, sei lá, seja usada como subterfúgio para que você possa fazer um trabalho, e isso vai explicar o teu trabalho, isso vai, nem explicar, isso vai mover o teu trabalho e tudo mais, entende? Então, quando se chega, eu acho que tem essa questão de respeito, eu acho que poderia ser em qualquer um outro lugar, mas a questão de tocar o meio ambiente, tocar a terra, o fato de a terra ser um lugar, um espaço sagrado, existe sim uma certa, sabe, sutileza no lugar, né? Eu acho que é um pouco de magia, assim, principalmente à noite, né? Que você fica essa coisa. O Sérgio preza muito por essa questão da imersão, do silêncio, então tem isso sim lá, mas não é uma coisa que reverbera de uma forma tão Direta, né? direta, né? Não precisa ser uma coisa que vá reger qualquer trabalho, guiar qualquer trabalho que for realizado na Arapuca, ou for realizado, ou discutido, será, alguma coisa assim. Uhum. Mas já houveram trabalhos que trouxeram essas questões? Se eu ver a primeira residência de Suzy Okamoto, que veio trabalhar diretamente sobre a questão da Jurema, né? Teve encontro com o cacique, teve discussões com os juremeiros daqui, né? Ela fez um trabalho realmente que ensinar e tinha essas questões antropológicas, né? Da Jurema, teve. E claro que sempre há interesse, né? As pessoas se interessam muito. A, a mim, isso me trouxe muitas respostas, sabe? Também dentro do meus questionamentos sobre a relação da cidade com a natureza, ou seja, do social, né? do mundo urbano, que
extrapolando urbano, todo um questionamento sobre viver, consumo, coisas espirituais e tal. Pessoalmente, me trouxe algumas respostas. Eu tenho alguns trabalhos que tratam isso sem falar, sem nomear diretamente, né? Mas que foi isso que gerou realmente alguns trabalhos que são resultado disso mesmo também. A residência do SESC tem uma ligação muito forte com essa questão da natureza, né? Então, isso aí já é amplo, envolve todas essas questões, né? Então, E a Jurema é uma ciência da natureza, né? E estamos dentro dela, porque a Jurema é o conhecimento das plantas, conhecimento do cosmos, de saber dentro toda essa relação, né? É uma cosmologia, né? Sim, É. Isso é interessante. existe muito, hoje na arte contemporânea, na arte que se faz hoje, essas preocupações com o meio ambiente, com ancestralidade, com origem, né, povos originários e tudo mais. Mas acredito que o que há na residência é mais essa questão de respeito com o meio ambiente, com as coisas com o lugar, né? Essa questão do sagrado é muito importante, sim, mas eu acho que aí eu vou falar como movimento. Tem essa leitura do Manifesto do Rio Negro, do Pierre Restany, que você pode falar um pouco sobre ela. Mas essa questão do sagrado, da espiritualidade, isso vai muito do artista. Do artista, do jovem artista, porque nessa questão lá do movimento, o que é discutido é formação, né? Trajetória, a relação com o meio ambiente, ela surge, isso vai depender muito da poética que está nascendo ali, né? Sendo conversada, essa questão da religiosidade, da espiritualidade, isso vai depender muito. Eu falei isso para a Sérgio, necessariamente não, o movimento ele está abrigado na residência, tem um respeito com essa questão ambiental toda, tanto que no primeiro dia a gente sempre vai, e eu acho que ele faz essa prática com os residentes, né? Nós fizemos isso com a Javiera, de andar descalço, de andar com os pés no chão, lá até a falésia. Né? Então, tem uma coisa de pensar esse respeito com o lugar, né? com tudo que está ali. Né? Essa questão da Jurema, mas não é uma coisa que vá reger diretamente, não sei, uma coisa muito direta, como nomear, ser nomeada, sabe? É isso. No caso da Javier. Muito importante, né? Isso aí, porque a, além de estar dentro, né, da narrativa da ancestralidade, do resgate, muito importante. Talvez, para mim, a Jurema é uma coisa que eu queria, claro, que eu descobri, essa relação com a natureza, com o mundo indígena, né, que é o primeiro, me assim, associou muito ao manifesto, né, do Restani, que é ele que abriu o questionamento sobre isso a partir da experiência dele na Amazônia e dessa vida, né? Desse resgate. E hoje o resgate que se pode fazer, a juventude está se interessando e de uma maneira diferente, talvez seja muito mais desprendidos
aquilo que pesa, né? É uma questão de interpretar, talvez de maneira mais objetiva, mais uma objetivação que considera o subjetivo e que se conecta diretamente com isso, sem todas essas imagens, né, que foram criadas, assim, que eu acho que é isso que é importante, essa relação direta com a natureza. Compreender isso, né? Eu acho que também abre questionamentos sobre a prática de arte também, né? Uhum. Ô, Sérgio, você teve uma rádio comunitária, né, um tempo atrás, aí no Cone. Sim. E atualmente, junto ao Grupo Falésia, vocês estrearam um podcast. E Isso. como é que vocês pensam essas estratégias de difusão da Arapuca nesse contexto de ecologia das mídias? Poxa, interessante, Walter. Eu confesso que não pensei muito, eu pessoalmente, né, não pensei muito nessa questão, né? Para mim é uma experiência, assim, uma maneira de, de abordar a mídia, e talvez seja relacionado ao que você está dizendo aí, de abordar a mídia com a rádio, né? O som, sem imagem, né? Que eu acho que em si para mim me interessa, porque é uma forma também de questionar, né? Isso. E eu acho muito legal só ouvir, né? Só ouvir, né? E as conversas, isso já era dentro quando eu fiz essa exposição, né? Na FUNESC, que se chama Frequência, onde eu fiz a rádio. Era uma experiência que eu tinha tido na França, durante 4 anos lá, animei um programa de rádio que chamava Questão de Arte e de Sociedade, onde tinha os convidados, e a ideia era refazer uma leitura da história da arte com outros pontos de vista, né? Então, eu acho que Arapuca se construiu nisso tudo, como eu talvez não especifiquei no início, que isso já fazia parte da minha pesquisa, das minhas inquietações, né, dessa relação, né, da arte com a sociedade e de poder haver leituras diferentes. Então, a experiência de Arapuca é isso, e o podcast, para mim, ele abre isso, tá? De estar conversando, de usar a fala, né? De fato, Sérgio, eu acho que nas suas últimas duas exposições houveram obras sonoras, né? Tanto em Danger Sim. quanto a da FUNESC, né? Sim. Eu vou reformular a pergunta agora para o seguinte: você acha que é uma necessidade espalhar a arte desse modo, através da comunicação como instrumento? Sim, sim, com certeza. Bom, alguns estudantes da UFPB participaram da residência, né, e do movimento, e surgiu, como o Walter comentou já anteriormente, o Grupo Falésia. E eu queria que você, Sérgio, contasse para a gente quem faz parte desse grupo e quais são os objetivos desse coletivo, dessa iniciativa que vocês tomaram. Então, o grupo é formado por Aurora Caballero, Cris Pérez e Guto Oca, e eu. O Grupo Falésia nasceu aqui no ateliê de conversa, né, vendo que havia uma convergência, né, de desejos, de intenções, né, de questionamentos. Então, surgiu essa ideia de se juntar e fazer coisa junto. Aí surgiu o nome Falésia, porque estamos nas falésias aqui, né, fazendo referência às falésias da Arapuca, e que também se pode ter outras leituras, né?
da falésia, né? Isso. E a ideia é poder estar sempre se juntando para conversar sobre a relação com a natureza, a terra, né? Abrir mais as discussões e fazer coisas juntos, né? Onde cada um possa trazer essa visão, né? Seus desejos, né? De fala, no trabalho e a interação entre nós, né? E comunicar isso. Aí, fizemos agora, inauguramos, né, a primeira exposição, né, no SESC, que se chama Ibi-Aie, eu acho, o nome, não quero errar, que é Terra, Terra, e que é um conjunto de 4 obras que são ali mais pessoal, né, da pesquisa de cada um, mas temos projetos de fazer obras juntos também, né? Ações, tem os podcasts, né? Podcasts que começamos a fazer sobre a história da Arapuca, de uma maneira também muito espontânea, né? Privilegiando sempre essa relação, né? Aberta ao espontâneo, né? A pesquisa de cada um de vocês é individual, mas ela acaba se encontrando, não é? Sim, Essa isso. relação com a terra. Totalmente, totalmente. Todos, né, convergeram a isso, né? As gravuras, né, de Cris, os objetos híbridos de Aurora, né? A questão do ancestralidade de Guto, né? Essa relação do pé com a terra, né? Tem muito, tem muito a ver, né? Tudo isso. E então isso permite que abramos uma discussão ampla, né? E ao mesmo tempo puder continuar a pesquisa de cada um, né? Havendo atravessamentos, né? E assim se crescendo, né? Na pesquisa, o trabalho e claro comunicar, né? Compartilhar, né? E isso Eu é muito acho, importante, poder se juntar, né? Para ver que temos coisas parecidas, né? E que isso só traz benefício, né? Acrescenta força para o Oriente, né? de fato, as obras de vocês, as poéticas de vocês, convergem muito, se encontram muito e dialogam muito. E crescem muito Sim. nessa junção, né? Uhum. Agora Sim. eu vou fazer um pequeno comentário aqui, que eu acho muito interessante o local da falésia na arte paraibana, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, as obras de Hermano José, desde a década de 50, que está pautando a Sim, falésia, né? Depois você pega aí exatamente. a obra da Marlene Uhum. Almeida, que vai usar os pigmentos da falésia, né? Então é a falésia em estado Sim. material se convertendo em obras, e agora vocês de novo com esse nome falésia, né? Então tá aí mais um elemento para a gente pensar o quanto o espaço físico, o espaço geográfico atravessa as produções artísticas, né? Que relações elas estão imbricadas, né? É algo para a gente pensar. Não precisa também de chegar a uma definição cabal, e eu sabia que Valquíria ia querer falar alguma coisa quando eu falasse isso. Mas é interessante, sim, Val. Me trouxe esse pensamento, me trouxe esse olhar. Você olha, que coisa, né? Ex- Falar, né? Então, boa pergunta. É isso
A arte é isso. Eu acho que a afirmação de um circuito passa pela afirmação dos lugares, né? Passa pelo reconhecimento do que veio antes. É isso que o movimento discute. Então, a gente precisa conhecer o que somos, né? Saber o que somos, né? Valorizar isso, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa criar conexões também com que vem, com contribuições, receber contribuições, né? Porque o olhar do outro, o olhar do estrangeiro é importante, porque quando a gente está muito focado, né? Eu soube agora que Marlene está participando de uma exposição, vai participar de uma exposição junto com José Rufino, no CCBB do Rio de Janeiro, isso é muito bom, né? Eles circulam, o Rufino já circula muito, Marlene está aí, sempre esteve com a produção dela, mas agora, voltando para essa questão das exposições, ela participou, colaborou com o laboratório de curadoria no Casarão 34, com a exposição da Rita, o Marcelo Mosqueta, que é um artista de São Paulo, veio para cá colaborar também. Então, esses encontros, eles são necessários e urgentes. É isso que a gente discute no movimento. O movimento ele está dentro de uma residência artística, ele recebe esse formato da residência artística, mas, ao mesmo tempo, a gente está ali, não precisa você chegar com é diferente da chamada, né? Você não apresenta uma proposta de trabalho para o lugar, né? Você chega lá querendo se descobrir artista. Então, se você se quer se descobrir artista, você tem toda essa dimensão espacial lá na Residência Arapuca, os braços com as instituições, com a universidade, as interlocuções com os artistas, com os professores, com o que vem de fora. Então, também. Então, é isso que é a afirmação de um circuito. São várias questões que a gente aborda lá, né? Eu acho que essa segunda edição do movimento, que eu acho que vocês vão fazer perguntas sobre ela também, eu espero, tem um processo prolongado aí. Então, a gente tem muitas discussões, não só em relação à questão da criação artística em si, mas também de posicionamento político em relação ao circuito paraibano, né? Vê-lo dentro desse circuito ampliado, né? Saber da importância dos outros circuitos, dessas conexões com os outros circuitos. Então, é isso, muito importante a sua pergunta. Acho que tem essa questão, sim, do lugar e de afirmação. Eu acho que essa produção jovem, né, de 2010, ela tem procurado refletir mais sobre o que faz e sobre os espaços, né, Walter? Sobre a importância dos espaços, né? E sobre a necessidade de que projetos como o que aconteceu no Casarão 34 continue. Mas isso vai depender, e isso aí a gente teve uma discussão com o Marcelo Silveira, no Recife, isso depende muito dos artistas, né? Da vontade dos artistas. Então, assim, o que o movimento forma, eu acho que o movimento é um complemento ao que vocês estão aí na universidade recebendo, né? E participando, experimentando também, porque a lavandeira permite isso, né? Então, o movimento ele tem essa preocupação em fazer com que não é moldar, né? O movimento não molda. Eu acho que é uma coisa que se move, né? Todos nós somos movimentadores dentro do projeto e fora dele, mas nessa questão de posicionamento político em relação ao circuito, em relação ao que ele é nesse circuito ampliado nosso, que é o circuito brasileiro, o circuito do Nordeste, isso é fundamental, isso é sine qua non, essa palavra é de uma curadora
que eu respeito, que é uma pessoa que me orienta nesse sentido de pensar a prática curatorial. Então, tem essa questão muito importante, que é uma questão política, de posicionamento em relação às instituições, aos espaços. Daí a importância de um espaço independente, como a Residência Arapuca, que já existe há muito tempo. Nós nos demos conta dela praticamente recente, isso, e tem outros que precisam surgir. Esse movimento coletivo que nasceu, e vocês falaram do Grupo Falésia, isso é muito bonito. Isso tem que surgir mais grupos, né? E mais grupos que se apresentem, né? Se apresentem e, de certa forma, passem a questionar o papel das instituições. O que precisa? Eu, recentemente, dei um projeto de um curador, o Rafael Fonseca, vocês sabem, né? Um curador mora, e eu falei, eu preciso mais. É sempre mais, sempre mais. O artista, ele é um eterno insatisfeito. Enquanto esse circuito nosso, se você me perguntar o circuito de arte contemporânea ou o circuito paraibano, ele é completo? Não, falta muita coisa ainda. Em termos de espaço, falta discutir, e eu acho que o Museu Hermano José está fazendo isso, que tem essa coisa também, de você se concentrar no que você está fazendo, né? O Museu Hermano José está se organizando em torno da coleção, do legado do professor Hermano José, que é uma referência fundamental para mim. Mas é preciso mais, é preciso discutir as coleções que nós temos, o que veio antes, é preciso saber quem é Marlene Almeida, é preciso convidar Marlene Almeida para que ela interaja com vocês, como a Galeria Lavandeira fez recentemente. Essa questão das lives, isso é muito importante, o que a gente está fazendo isso aqui é muito importante, vai ficar registrado, é um documento, isso é fundamental também. Mas como seria bom a presença, né? O presencial, o físico, né? Esse encurtamento das distâncias, né? Físicas, né? Como nós fizemos agora em Recife. Então, é isso, eu acho que tem essa coisa de descobrir o valor das nossas instituições. E a gente não precisa só pensar projetos com uma dimensão muito localizada. Eu acho que quando você pensa um projeto, você tem que pensar esse projeto ampliado, de uma forma, mesmo que seja um botãozinho. Você tem que saber, e você tem que ter essa consciência, esse posicionamento político em relação ao que você está produzindo, ao que você está propondo, sabe? Ao espaço, entende? Então, é isso. Falo demais, gente. Ah, que bom, que bom. Agora você sabe, Val, que essa questão do circuito é que eu acho ela extremamente norteadora do teu pensamento curatorial. Eu acho que os curadores, eles têm as suas próprias poéticas, como os artistas, e eu diria que esse é uma das tuas poéticas enquanto curadora, que eu acho também extremamente louvável. E pensar nesse circuito das artes visuais na Paraíba, que é frequentemente questionado por sua falta de coletividade, de articulação política, é muito importante, né? Eu enxergo isso que vocês fazem também enquanto sintoma dessa falta de articulação, né? E mostra também que não há outro caminho senão de articulação coletiva, né? E existe eu vou lançar uma provocação agora, que é o seguinte: eu enxergo essas movimentações de vocês muito na trilha do esquema geral da nova objetividade brasileira do Hélio, né? Existem dois tópicos em específicos que é possível olhar muito e dizer, cara, Arapuca tem tudo a ver com isso. O primeiro, que é a vontade construtiva geral, né? Ou seja, que é a vontade de construir o novo, né?
não o construtivismo estético, mas de construir uma sociedade, né? E um outro tópico é a tendência a proposições coletivas, né? Então, ou seja, existem dois tópicos do esquema geral da nova objetividade que se encaixam perfeitamente nessas movimentações geral pública, né? Como é que você enxerga isso, Val? Eu sei, inclusive, que tanto você quanto o Sérgio tiveram uma influência muito forte, tanto da Lígia quanto do Hélio, né? É isso aí. Essa questão de pensar o experimentalismo do Hélio, a gente está nessa discussão agora, né, Sérgio, em relação à sua produção. Então, Sim. essa criatividade, né, essa ativação do sensível, né, essa dimensão coletiva vem do Hélio, vem do legado de Lígia, vem de outros artistas desse período, mas ele vem, sobretudo, de uma provocação. Quando eu falo nessa questão de você pensar o circuito de forma ampliada, né, ele é também uma resposta que eu procuro dar a uma curadora, né, que realizou uma bienal chamada Como Viver Junto, né, que é inspirada no pensamento do Roland Barthes, o livro do Roland Barthes tem esse título, e no pensamento do Elliot Sica, dessa vontade construtiva, né, que é um legado, na critica, né, isso, meio alguns curadores e artistas, né, criticam esse momento do construtivismo, do experimentalismo, e antes, né, dessa questão do neoconcreto, né, dessa herança europeia que tem, mas eu acho que a dimensão da arte brasileira, essa questão, essa definição, se for pensar numa definição, uma coisa não, sabe, eu acho que tem essa força que parte desse momento que, de certa forma, surge com a Bienal de São Paulo, na primeira Bienal, né, com essa questão do concretismo, do construtivismo, do concretismo, do neoconcretismo, e aí vem o experimentalismo do Elliot Sica e essa coisa da Ligia Clark. Acho sim que tem, e esse é o nosso referencial, né, teórico, nosso referencial histórico, para que a gente possa pensar essas questões coletivas nos dias atuais, né? O artista, por si só, é um agente que trabalha individualmente. Eu falei ontem para a Javiera, é muito difícil você pensar esse trabalhar individualmente de uma forma coletiva. Tem artistas que realmente têm dificuldade com isso, né? Trabalhar essa questão coletiva. Não é egoísmo, eu acho que é uma produção, de certa forma, isolada. Você tem que ter o seu momento. Eu, por exemplo, tenho que ter o meu momento para escrever, para pensar, e depois para compartilhar o que eu estou pensando. Então, esse compartilhar o que eu estou pensando, o que eu estou produzindo, que é difícil para alguns artistas, sabe? Então, assim, tem uma coisa aí que precisa ser ativada. Exatamente, eu acho que tem a ver com esse período do experimentalismo brasileiro, né? E é, 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 com, é, que tem a ver com o pensamento hélio, né? Tem muitos estudiosos, como o Celso Favaretto, que falam muito bem sobre essas questões, sobre esse articular do Hélio Oiticica, de pensar a obra dele, que eu acho que tinha essa coisa, ele não tinha, na época, eu acho que, ferramentas, né, pensadores interessados no que ele estava propondo, né? Então, ele foi teorizar sobre o trabalho dele. Não acho que nem teorizar, eu acho que ele foi escrever, ele escreveu sobre o que ele estava propondo, né, sobre essas coisas, né? Então, tem muita coisa que é preciso ainda ser discutida, né, desse momento brasileiro.
Fala, Sérgio. É muito importante o que você falou aí, Walter. Que para mim, que vim de lá da Europa em procura de novo significado de vida, e eu posso dizer que descobri a modernidade da maneira como eu estava querendo encontrar ela aqui no Brasil. E minha trajetória profissional começou aqui, começou em Recife. E tem um teórico, artista que era meu professor lá em Recife, que é o Roberto da Silva, que escreveu que eu vim encontrar minha artisticidade na Praça do Diário de Pernambuco, no meio dos repentistas. Então, esse interesse para mim do construtivismo e tudo isso veio sendo nutrido e feito aqui no Brasil, né? Aí fui para a França, tive uma experiência lá depois. E ao voltar com o projeto Arapuca, realmente me insiro dentro desse movimento, dessas questões sobre a modernidade, a contemporaneidade, e qual foram, né, as respostas, qual foi essa costura que se fez aqui, o que ela trouxe que não tinha lá, né? E eu acho que, para mim, ela faz muito mais sentido aqui no Brasil, principalmente, do que lá, né? E então, meu estar aqui fazendo essa pesquisa, essa vivência, é isso, né? Meu fazer arte está totalmente ligado a isso, totalmente. O movimento tropicalista, sabendo, né, que também Restanin foi o segundo momento mais importante da vida dele, o pensamento, ele disse para mim. O primeiro foi quando ele conheceu o Yves Klein, né, que aí criou o novo realismo, e o segundo foi quando ele veio para cá, pro Brasil, né? Ele descobriu a Amazônia e essas questões, né? Acho que essa questão de trabalhar coletivamente tem a ver com, eu acho que nenhum curador, eu acho que a minha prática é muito baseada na experiência que eu tive, nas trocas que eu pude receber, que eu pude ter, né, nesse período em que eu circulei por Recife, nos anos meados dos anos 90, início dos anos 2000. Sempre foram trocas assim, nada muito programado, sabe? Nada. Eu acho que há uma diferença é como eu falei, existem artistas que têm essa dificuldade de partilhar, né? E isso não é nenhuma coisa que eu possa dizer que seja algo negativo, sabe? Isso tem que ser respeitado. Mas eu acho que por onde eu fiquei, existiam trocas, existiam respeitos, existiam sensibilidades muito mais ativas, assim, muito assim, aí depois eu conheci uma curadora que tem essa ideia de pensar coletivamente uma prática, sua prática curatorial. Eu tenho essa Quem coisa, é a curadora, Val? Lisete Lanhado, né? Lisete Lanhado é uma curadora hoje, uma das curadoras mais importantes do Brasil, uma pessoa que uma curadora que fez uma Bienal muito, uma Bienal radical no meu entendimento, né? Eu acho que uma Bienal que conversou muito com a Bienal do Paulo Erkenhoff, aquela Bienal da antropofagia. Então, se for pensar todas essas referenciais, isso vem daí, né? Então, Lisete, ela tem esse lado de incentivar produções, de incentivar ações coletivas, de incentivar artistas jovens, produção crítica jovem. Então, ela tem isso, né? Ela passou pelo Parquilagem, ela revolucionou. Estava até buscando aqui o livro que ela lançou, acho que antes de sair,
né, não é dela, né, mas é da equipe lá do Parque Lágio, que é uma escola livre, né, eu acho que vocês devem ter isso aí na biblioteca. Então, é uma maneira de pensar uma prática curatorial nessa dimensão, sem pensar que a curadoria seja uma questão mais de produção textual, ou de realização de exposições e tudo mais. Eu acho que tem essa coisa mais experimental, sabe? Essa coisa dela tem um texto chamado o curador como autor, sabe? O artista como curador, alguma coisa assim. Isso é discutido no laboratório de curadoria, né? Que é uma coisa também que foi começada, iniciada no Casarão 34, né? Uma necessidade que a gente tem de incentivar pensamento crítico, né? Jovem, para que eles não fiquem sempre nos mesmos, sabe? E tenham, pelo menos, alguma coisa, carregue alguma coisa dessa ideia de pensar o circuito paraibano, né? De formatar, de ajudar a construir esse circuito com mais leveza, com mais suavidade, sem tanto acirramento, sem tantas concorrências e tudo mais. Né? É isso, eu acho que vem sim desse período do Hélio, de Lígia Pape, e aí passa por esse meu processo aqui, né, discutindo com os artistas daqui, vai lá em Recife, e tem essa coisa da Bienal do Paulo Reckenhoff, que eu já antes de conhecer Lisete, já tinha uma foi essa questão de ele pensar essa construção da arte brasileira, esse viés teórico, né, de pensar uma ideia de arte brasileira sem ter essas questões todas, né, europeizadas, né, mas buscando referências buscando o que tem aqui, mostrando o que foi produzido aqui e discutido no Brasil, né? Então tem sim essas questões todas que não precisam de toda forma, não precisam ser nomeadas, mas elas vão sendo costuradas, né? Vão sendo construídas ao longo das discussões. Na verdade, elas foram quase que internalizadas na gente, né? Sim. No sentido. A gente introjeta aquilo, né? Porque é o que a gente acredita, né? Para encerrar, queridos Valquíria e Sérgio, quais são os próximos planos para Arapuca? Tem muitos. Viabilizar, né? Viabilizar o máximo possível o espaço, continuar esses projetos que você falou no momento, né? Dos diversos lugares na Arapuca, aí que sempre tem a manutenção, e tem o movimento que vem aí, tem as chamadas, a gente escreveu no edital também, vamos ver se a gente consegue, e está aberto a ideias também, né? A ser atravessado por outras coisas, e tem muito trabalho na frente. Um espaço para expor também, né? Os podcasts, o Grupo Falésia, muita coisa, tá? Então, Esperando sair da pandemia, tudo isso, né? Bem, né? vocês querem que eu complemente alguma coisa sobre o movimento? Por Tem favor. Podia ser bem bom, né? Tem um outro projeto que vai ser, que eu acho que você esqueceu, Sérgio, foi discutir com você essa questão de pensar o laboratório, de continuar o laboratório de cultura, Tem o laboratório curatorial, né? Que vai. que vai ser aí ativado na ciência, em setembro também. Vai ter novas chamadas também, porque muita gente está querendo. Tem uma Mas, como eu sempre digo, não é juntar muita gente ao mesmo tempo, como, por exemplo, na residência, né? A gente privilegia essa coisa de poucas pessoas, né?
para poder ter uma imersão maior e uma essência própria. Então, as chamadas precisam se estender, né, mais. Tem uma possibilidade de um projeto aí eu acho que estou falando antes de você entrar, que é uma conexão Arapuca, ateliês em Recife, Gravatá, Nova Floresta, e fazer essa conexão aí, né, de trocas, né, envolvendo movimento também, né, e é isso, né, o laboratório de curadoria, no final, vai ter essa possibilidade de pensar alguns artistas do projeto Movimento, talvez da chamada, acompanhar um pouco o meu trabalho aí na residência, como é o acompanhamento feito aos artistas, como é que a gente discute, né, esse outro lado que é da curadoria, que é trabalhar de forma independente, né, sem nenhum vínculo. A curadoria institucional, ela tem essas questões mais ligadas a uma ideia de instituição muito fechada, mas aí tem essa coisa do trabalhar a curadoria de forma independente, né, e é bem prazeroso, mas se dá mais, ativa mais essa questão da criação e a vontade da pesquisa, né? E tem essa questão do movimento, que era para acontecer agora em agosto, mas não foi possível, por questões de logística e tudo mais, mas vai acontecer agora, finalzinho, início de setembro, né? E aí entra o laboratório também, que aí eu estou pensando agora, ou no final de setembro, ou meados de setembro, chegar com os jovens, os novos curadores na residência, para a gente discutir, para a gente ler, para a gente conversar com os artistas, e é isso. E sempre Um ponto, né, em torno do pão também, né? Fazer pão junto com ação. a rota do pão é Né? exatamente isso. A rota do pão. Eu gostaria muito, desde o início, também poder incluir mais a comunidade, fazer. E não é uma coisa de costura fácil, mas talvez através de encontro, pão, essas coisas seja mais possível. Então vamos ver, né? Como tem essa questão da pandemia ainda, é possível que a gente Também, encontros virtuais também, mas mais pensando uma coisa de trocas mesmo, de experiência artística e com curadores, né? Isso aí a gente está articulando ainda. Mas é isso, eu acho que a residência é um espaço que precisa ser, e já está afirmado, e tem que continuar com que venham mais projetos, né? Mais interlocutores. uhum. Muito obrigada. Muito obrigada, Sérgio e Valquíria, por terem aceitado esse convite. Eu que agradeço. Estou muito feliz. Também falo em nome da professora Carmen, que é quem coordena esse projeto, e essa entrevista faz parte também da Expansão Lavandeira, que é um projeto também ligado ao edital da UFPB em seu município, que visa viabilizar essa conversa entre artistas e curadores locais. Fico muito feliz e é isso. Vamos lá, vamos trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos trabalhar. Obrigada, gente. Obrigado.